Hey, eu sou o Ismael. Amanhã é um dos dias mais importantes e mais decisivos da história do nosso país. O segundo turno das eleições de presidenciáveis do ano de 2018 acontecerá no domingo, dia 22. O país está completamente dividido entre a esquerda e a extrema-direita. De um lado, temos o candidato presidenciável Fernando Haddad, juntamente com sua vice Manuela Dávila, pelo Partido dos Trabalhadores. Ele carrega consigo uma graduação em Direito, um mestrado em Economia e um doutorado em Filosofia. E tem consigo acusações como lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. De outro lado, temos o presidenciável Jair Messias Bolsonaro e seu vice-presidente Hamilton Mourão. Pelo Partido Social Liberal, Jair Messias Bolsonaro carrega consigo uma carreira de ex-militar, um curso de paraquedista e recorde em acusações no Conselho de Ética da Câmara, tendo acusações como incitação ao estupro, injúria, apologia à tortura, discriminação racial e agressão física. Todos os dois já são políticos há bastante tempo, tendo Haddad sido ministro da Educação e prefeito de São Paulo, e Jair Messias Bolsonaro vereador e deputado. Tendo os dois apresentado propostas bastante contrárias, o clima que fica é de extremo medo. Deixando agora toda essa parte de dados de lado, o que a gente tem é um período da nossa história onde a gente fica ameaçado. Eu não convivo muito com pessoas apoiadores extremos do Jair Messias Bolsonaro, justamente por essa questão de medo. E me decepciona demais saber que amigos que eu admirava, pessoas que conviviam comigo o tempo todo, apoiam um candidato possivelmente fascista. É de extrema importância que a gente pesquise muito nesse período tão decisivo da nossa história. O segundo turno não é o mais ideal, já que apesar de não ter sido condenado por essas acusações, mesmo assim, Fernando Haddad foi acusado de formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Já Bolsonaro foi acusado de Caixa 2. O que eu quero dizer é, precisamos nos informar. Muita gente está se informando a partir de mensagens de rede social. A campanha de Jair Messias Bolsonaro é muito contraditória, tendo ela sido comprovadamente baseada em notícias falsas, como o kit gay, que já foi diversas vezes provado que é uma coisa falsa. Ele ainda assim insiste em tê-la como verdade. Uma grande desculpa que as pessoas usam para apoiar o Jair Messias Bolsonaro é que ele não é corrupto. Mas isso não é uma qualidade, isso é um requisito. O Brasil precisa de uma pessoa justa. Temos hoje um país que é contrário ao direito da mulher, fazendo com que várias pessoas recebam um salário menor, por exemplo, que elas não tenham direito ao aborto legal e seguro, que apesar de não ser legal, é praticado em diversos lugares. Não temos ainda o direito ao casamento homossexual. Mas o ponto que eu quero chegar é, vivemos um país de desigualdade. Isso é fato. Ah, mas nossa, o país ele não é só direito de minoria, que não sei o quê. Não temos igualdade. A questão é que a igualdade só é atingida quando todos são tratados com respeito. Isso não é uma coisa que acontece no nosso país atualmente. Pessoas estão sendo mortas em nome de um presidenciável. Ele não foi eleito ainda. E pessoas já usam como desculpa o discurso dele para praticar diversas atrocidades. Você pode dizer o quanto você quiser que Jair Messias Bolsonaro não apoia as agressões, que ele mudou. Não temos nenhuma retratação dele mediante ao que ele fala. Ele é contraditório, ele incita a violência e ele não está nem aí para o Brasil. Por que você acha que ele quer liberação de armas? Tem 2 minutos para me explicar. Sabe por quê? A última campanha dele foi patrocinada pela indústria bélica. E só assim para pagar. Uma coisa que vai acontecer demais caso o Jair Messias Bolsonaro seja eleito é o aumento da criminalidade. Hoje em dia, as quadrilhas organizadas, elas têm um sistema bastante organizado, né? Como o nome já diz. Quando você tem uma pessoa dentro da quadrilha que ela tem uma filha ou um filho e esse pai quer inserir essa criança no mundo da marginalidade, o próprio líder da gangue acompanha todo o processo de formação dessa nova pessoa. Você não acha que seria extremamente fácil para pessoas desse tipo legalizarem armas? Irem lá como cidadão de bem, porque dinheiro para eles não falta. Não é um recurso para eles que é escasso, eles têm dinheiro de sobra. E para eles fazerem uma coisa dessas é daqui para ali. Quando você tem as armas não legalizadas, é muito mais fácil para um policial, por exemplo, chegar num bandido armado com arma de fogo, retirar da posse dele aquela arma. Quando você tem uma arma legalizada, você não pode fazer isso. O filho do Jair Messias Bolsonaro quer aprovar
uma lei que facilita o transporte de armas em aviões com menos burocracia. Você tem ideia do que isso representa? Você tem ideia de que isso pode facilmente se tornar uma guerra civil? Não temos pessoas preparadas psicologicamente no Brasil. Pessoas que se dizem cidadãos de bem, hoje, gravam vídeos onde estão com prostitutas. Temos, pela primeira vez na história, eleito um ex-ator pornô. Outro ponto que eu queria apresentar aqui, preparo. Presidência não é lugar de brincar. Mesmo ignorando todas as acusações dos dois presidenciáveis, teríamos dois candidatos extremamente opostos. Um que não entende absolutamente nada de economia e já assumiu publicamente isso. E outro que é formado em economia e saberia facilmente o que fazer com um país que possui trilhões em dívida externa. A situação atual do Brasil não se resolve com um discurso de ódio. A situação atual do Brasil não se resolve impedindo que mulheres, negros e pessoas LGBTs tenham seus direitos negados. Jair Messias Bolsonaro não tá nem aí pra você. Jair Messias Bolsonaro é o candidato das grandes empresas. E além disso, do vídeo, da primeira parte do vídeo, né? Eu não vou dividir em dois esse vídeo. Vai ser um videozinho só, porque amanhã é o resultado da eleição. É um momento gigantesco para a história desse país. Eu queria contar uma historinha aqui de uma pessoa que eu conheci. Tudo começou numa festa que eu tava, que era de uma mãe de uma amiga minha, né? Bastante legal, a mãe dessa amiga. E eu fiquei, tipo, por um dos últimos pra... Tô com o garfo na mão. Que delícia! Estou bem estressado com o vídeo, primeira parte do vídeo que eu terminei de gravar, porque a situação atual é de bastante medo. Medo, é realmente medo que eu sinto agora. Continuando, eu tinha ficado por último e esse cara que tava lá, a gente tava discutindo, ele era um pintor. Já a mãe dessa amiga, ela é advogada, formada. Então a gente começou a discutir políticas, começou a discutir Bolsonaro, Haddad e tal. E nós três que estávamos lá, eu e a minha amiga, a mãe dela e o pintor, não tô desmerecendo a profissão de ninguém. Inclusive acabei de ver o Bolsonaro falando opção sexual em rede nacional. A gente começou a discutir e um dos argumentos desse cara foi o kit gay. Já foi desmentido, ó, tem muito tempo. Mesmo assim, ele tava usando como argumento. E eu comecei a mandar um monte de coisa, né? Porque nessa época de política eu pesquisei bastante. Eu li, pra vocês terem ideia, o plano de governo do Bolsonaro, do Haddad, Ciro Gomes, da Marina e do... Como é o nome? Do Glória a Deus? Cabo Daciolo. E esse assunto todo do Haddad e do Bolsonaro começou com ele falando sobre um negócio do WhatsApp dele que ele tinha recebido sobre a secretária do Haddad. Que ela tava com medo de que ela ia receber imunidade. Não era imunidade, era... Ela ia receber um negócio que aí ela não ia poder ser presa. Eu comecei, o quê? Aí eu entrei no assunto. E ele começou assim, falando: eu não sou o Bolsonaro, mas é um pouco difícil de defender, porque depois ele começou a falar tanta bosta. Mas tanta bosta que não teve condições, gente. Ele falou sobre kit gay, falou sobre que o Lula que ia governar, sabe? É uma coisa absurda, porque a gente olha assim, ah, nossa, é porque o Haddad é fantoche do Lula. Gente, o Bolsonaro é fantoche do cara da Havan, pelo amor de Deus. Chegando nesse assunto do kit gay, eu falei assim, olha só, já foi desmentido, já tem várias matérias e tal. Eu tava até com o meu celular e falei assim, ah, você quer que eu mostre aqui quantas matérias provando pra você que o kit gay é mentira? Ele falou assim, não, mas você quer que eu mostre quantas mensagens aqui no meu WhatsApp que mostra que é verdade? Eu comecei a rir, eu comecei a ter uma crise de riso com ele falando uma coisa dessa. Gente, não é uma... Gente, como que a pessoa pesquisa propostas de um candidato que vai governar um país com trilhões em dívida externa, problemas de gente homenageando torturador pelo WhatsApp? Nada contra o WhatsApp, tá? É uma coisa que eu uso, mas eu não uso pra pesquisar campanha, porra. Não posso falar palavrão, isso é um vídeo sério. A mensagem que eu queria chegar é, ele ficou sem argumento nenhum. O cara que falou, não, eu não sou o Bolsonaro, mas eu estou equilibrando uma perna só. Eu sei que não é momento de brincar. A intenção dessa última parte do vídeo foi, sei lá, trazer uma descontração, que o momento é muito decisivo. Apesar de que o Bolsonaro não governa sozinho, isso é uma realidade. A gente tem deputados, senadores, vereadores, governadores, mas ele é a autoridade máxima do Brasil. Quando você coloca uma pessoa que tem esse tipo de discurso machista, racista, homofóbico, misógino, ou seja, fascista, você acaba incentivando. Você fala pras pessoas assim, ah, por que eu não posso ter esse tipo de discurso se o meu presidente tem? Por que eu não posso bater em gay se até meu presidente já falou que se ele vê dois gays na rua ele vai bater? Por que eu não posso ser homofóbico se o meu presidente falou que ele tem licença pra ser homofóbico? O Bolsonaro não vai pegar uma arma e apontar a minha cabeça. O Bolsonaro vai dar direito a pessoas que têm ódio, de pessoas como eu, falar,
Ó, toma, agora você pode matar. Claro que não diretamente, né, gente? Vocês sabem que política tem tudo isso de ser velado e tal, de ai não, que faz isso com intenção disso, que isso, que... Bolsonaro é um dos maiores apoiadores do governo Temer, que foi o que realmente terminou de afundar o Brasil. Então pensem direitinho, deem like nesse vídeo para que mais pessoas possam ver ele em si. Compartilhe, que é uma utilidade pública esse vídeo. Não só sobre o Bolsonaro, sobre o Haddad. Votem com consciência. Não usem armas pra votar, pelo amor de Deus. Porque, gente, o absurdo que foi o primeiro turno. Um absurdo, absurdo. Nossa. Comentem aqui o que vocês acham sobre a situação do país, em quem vocês pretendem votar. Comentem. Interagir um pouco mais, conversar sobre isso, debater um pouquinho. Claro que com educação, pelo amor de Deus. É isso, ele não.